O que se desenha agora, Sandro, é a superpotência percebendo, tardiamente ou não, mas percebendo, enfim, que o que Israel quer não lhe vai lhe interessar. Está bem definido do ponto de vista de Trump em público e todos nós tomamos conhecimento disso e não é difícil duvidar do que ele diz nesse ponto. Diz que o que me interessa é um grande arranjo, que não interessa para Israel. A gente estaria, por analogia, Sandro, diante de outro evento histórico do Oriente Médio de grandes repercussões na época, que foi a tentativa das então potências França e Grã-Bretanha de tomar o Canal de Suez junto com os israelenses. E os americanos disseram, para aqui mesmo. Trump está, digamos, emulando o general Eisenhower, o então presidente dos Estados Unidos, em dizer para Israel, parou aqui, porque daqui para frente é o que me interessa? Ou é só conversa de pé no corredor do Air Force One para um bando de repórteres? William, tem um famoso historiador britânico, agora naturalizado americano, que é o Neil Ferguson, que tem descrito essa crise como a Suez americana. Mas eu até faria uma outra metáfora, uma vez que a armadilha de Tucídides está na moda, eu diria o seguinte, talvez essa guerra Israel tenha arrastado os Estados Unidos para sua expedição à Sicília, que foi justamente o embate decisivo que levou à derrota de Atenas na Guerra do Peloponeso. Então, as agendas de Israel, que eram muito claras, o projeto de Israel, que era muito claro, mas que dependia do poderio militar americano para ser cumprido, não bastava o poderio militar de Israel para impor ao Irã a vontade de Israel, acabou gerando essa crise toda, porque uma coisa são presidentes americanos que tivemos antes, talvez os desejos israelenses se manifestassem com W. Bush, talvez com o próprio Obama e por aí vai, mas com Donald Trump, que enxerga em acordos vitórias estratégicas, independentes dos regimes que fiquem e das pessoas que ali ele negocia, como a gente viu em 2020, quando ele negociou a retirada do Afeganistão com o Talibã, e o que ele tem feito com a Venezuela, com o governo da Delcy Rodrigues, a gente não vê claramente um Trump que enxerga um mundo num rearranjo geoestratégico onde ele usa a força como uma medida de quase um susto em cima do seu oponente, quase como uma cultura midiática. E a gente tem que lembrar que ele é regulado por ciclos que outros presidentes não seriam. Então a gente está chegando agora em junho, tem a Copa do Mundo, que ele quer vender como um grande evento americano, embora seja em 3 países, e a gente está a menos de um mês do 4 de julho, que são os 250 anos dos Estados Unidos. Então, o conflito permanente no Oriente Médio afeta a sua agenda, e isso tem sido percebido por Teherã. Teherã sentiu o cheiro de sangue na água, tal qual o tubarão, e por isso tem empurrado as negociações ao limite, com aquele estilo já conhecidíssimo de bazar, estilo de negociação dos bazares iranianos. Então, o próprio ministro das Relações Exteriores disse isso em uma entrevista recentemente. Também o antigo secretário de Estado americano, John Kerry, disse isso claramente, que os iranianos lutam até pelas vírgulas de um acordo. Então, esse tipo de negociação torna o Trump enfadonho. Então, a gente hoje também pode estar correndo um outro risco, William, de que um pouco antes da abertura da Copa ou nos primeiros dias, a gente veja uma ação militar do Trump, que essa ideia já circulou, uma ação de 36 a 72 horas para talvez tentar pressionar o Irã a um outro estado de coisas. Mas o fato é, nesse momento hoje, quem tem a iniciativa das ações no Oriente Médio não é nem Israel, nem Estados Unidos, é o regime de Teherã.